nunca como em 2008, tantos atletas saíram do Brasil, uma exportação tremenda no terreno do futebol. Qual é a explicação? O que tem de novo, o que tem de velho? Por que esse fenômeno se intensificou nos últimos anos? A explicação é que a partir de 74, a FIFA, que é a grande multinacional do esporte, ela sofre um processo de expansão para vários países, né? É expansão de mercado, né, para vários países. O que acontece? Ela se junta com algumas multinacionais, principalmente a Adidas no começo da década de 74, e a Adidas, Avelange, FIFA e todos esses começam a distribuir os espetáculos esportivos pelo mundo, que é a Copa do Mundo. Distribuição do espetáculo. Distribuição do espetáculo significa também a remodelação do modelo arquitetônico dos estádios, das vilas esportivas e tudo mais. E a redistribuição daí da importância desses países. Quando a Avelange fez a Copa do Mundo nos Estados Unidos, não existia futebol americano lá. O que ele disse? Vamos criar inúmeros clubes aqui, vamos vender muitos jogadores aqui. Quando ele leva para o Japão... Acabou dando certo, né? Quando ele leva para o Japão, ele faz a mesma coisa. Ele redistribui os mercados, amplia países e amplia a capacidade de venda. O Brasil, na década de 80, vendia o quê? 20, 30 jogadores. Por ano? Por ano. Depois começa a vender mais, na década de 90 vende mais. O mercado, a venda de jogadores, ela é muito proveitosa para os grandes clubes. Mas a legislação impedia, a lei do passe e outros impedimentos legais mais. Daí vem o processo de redemocratização no Brasil a partir de 85. Vem Collor, vem outros governantes. Alguns líderes locais nossos aqui ligados ao esporte, começa com Bernard, depois vem o Zico, daí vem a lei Zico, transformação da legislação esportiva aí. Depois vem Pelé, transformação da legislação esportiva e flexibilização do mando de jogadores para outros países. Tá? Os clubes deixam de ser os intermediadores dos jogadores, acabou a lei do passe. Portanto, daí os empresários esportivos podem comercializar desde jogadores já em final de carreira, como jogadores na mais tenra idade, jogadores de 10 anos hoje já estão vinculados com empresários, e daí vão para os mais variados países ou mercados, como você queira chamar. Ou seja, daí você tem várias faixas. Jogadores na Europa valem muito, jogadores nos Estados Unidos valem menos, no Japão valem menos, no Azerbaijão vale muito menos, mas são todos vendidos. Os clubes ganham alguns recursos, ganham muito menos do que ganhavam antes, os empresários faturam muito com isso, né? E o grande espetáculo esportivo, que é a Copa do Mundo, faz o quê? Se vangloria disso. Continua o grande espetáculo do futebol sendo na Europa, né? Você não assiste campeonato, televisionamento do campeonato americano no Brasil, ou o africano, ou campeonato russo. Quais são os campeonatos transmitidos? O italiano, o espanhol. Tá? Então, esses grandes centros continuam valorizados. Toda a imprensa comenta sobre a incapacidade dos Estados nacionais fazerem algo para manter seus jogadores. O que é possível fazer, se é que é possível fazer algo, para impedir essa mercantilização do futebol e essa grande comercialização de jogadores que terminam por empobrecer o futebol na periferia capitalista, especialmente na América Latina? O futebol como produto cultural, como um grande fenômeno esportivo, ele não é diferente de outras mercadorias. E quem está associado a eles, os empresários do esporte, também estão associados a deputados estaduais, deputados federais, governadores, presidentes da República e todos os outros setores mais. Quando você pergunta o Estado Nacional, há que perguntar qual o Estado Nacional. O Estado Nacional cubano, o Estado Nacional do Hugo Chávez, do Evo Morales, são estados diferenciados do Brasil, da Argentina, do africano. São estados que podem restringir a saída dessas mercadorias ou pode favorecer a saída. Não vejo no Brasil os empresários do esporte, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, todos os grandes clubes brasileiros, associados à bancada do futebol, à bancada da bola. Eles veem as saídas dos jogadores como bom, porque eles têm uma fábrica de produzir jogadores. Você concorda que aquelas parcerias que foram apresentadas como Milagrosa, como a Parmalat, a IMSL do Flamengo e do Grêmio,
elas fracassaram. Os clubes, o Grêmio e o Palmeiras foram para a segunda divisão, o Flamengo amargou 8 anos esperando a última rodada do Campeonato Brasileiro para ver se caía para a segunda divisão, enfim. Aquela saída que foi uma saída capitalista fracassou, e não obstante ninguém quer tocar nesse assunto. Na educação física, no esporte, existem também os intelectuais do esporte. E esses intelectuais dizem que o esporte precisa de novos gestores esportivos, que o problema do esporte no Brasil é gestão esportiva. A partir da década de... Profissionalização dos dirigentes. Clube empresa. Pega um exemplo, Brunor, tá? Que é um nome reconhecido no país. Foram esses senhores que fizeram a negociação entre Palmeiras e Parmalat. A Parmalat tinha um interesse na América Latina. Qual o interesse? Vender leite. Começou com o leite longa-vida na América Latina, depois na Argentina, depois Brasil. Quando a Parmalat dominou o mercado brasileiro, daí a Parmalat fez um grande time, que era o Palmeiras. Gastou 11 milhões de dólares aqui, 1 milhão para cada jogador, na época o mercado brasileiro era barato. Criou um grande time, foi campeão paulista, campeão brasileiro, foi para Libertadores, fez um nome na América Latina toda. Resultado, quando a Parmalat dominou o mercado latino-americano, ele simplesmente fez o desmanche da equipe e foi embora. Mas depois ela quebrou na Itália também. Sabe? Parmalat se caracterizou por mostrar ao mundo o seu presidente, vários diretores saindo algemados pela justiça italiana. Sim, mas eles usaram o esporte como muleta para seus negócios, né? Assim, a parceria Flamengo, que seria milagrosa, Corinthians, da ISL, que é o setor de marketing da Adidas, essas parcerias todas quebraram. Os atuais gestores dessas parcerias, eles não aparecem em público para explicar por que as parcerias quebraram. E também não mostram seus contratos, que são contratos clandestinos, ou são contratos de gaveta, são números nebulosos, não aparece. E a mídia também não explora isso. Não faz. Por que a mídia não explora? Porque a mídia está envolvida em todo o processo. Envolvida como? Envolvida na comercialização dessa... O tempo de televisão de um Corinthians na televisão é um tempo da mídia. Um tempo de exposição do Ronaldo Fenômeno agora é um tempo da mídia. Né? Então, mídia, televisão, empresários, Estado, estão todos juntos. Os empresários agora, pode ser aqui em Santa Catarina, pode ser em São Paulo, em todos os lados, o último discurso da moda da educação física e da moçada que administra esporte são os gestores esportivos. Significa marketing e gestão esportiva, planejamento esportivo. Acontece o quê? Os clubes não têm capacidade, não têm capital para se bancar, o mercado brasileiro é fraco do ponto de vista de você angariar fundos e patrocínios, e daí os projetos esportivos, logo na frente eles acabam. Né? E daí só sobra uma solução para isso tudo: o Estado como salvação do mercado.